Boa noite. Me chamo Sérgio Silveira, sou aluno de Ciências da Computação da Universidade Católica de Pernambuco. Bom, queria falar um pouco sobre grafos, mais especificamente sobre algoritmo de Prim, tá? Que é relacionado diretamente ao nosso projeto, tá? Que ele foi idealizado em Java, na linguagem Java, pela ideia NetBeans. Bom, eu queria falar rapidamente sobre o algoritmo de Prim, o que é o algoritmo de Prim, até para facilitar nosso entendimento de forma geral do código. Bom, o algoritmo de Prim, ou mais conhecido como algoritmo da árvore geradora de menor caminho, ele se define em um grafo, tá? Não direcionado, que ele busca encontrar o menor caminho entre os vértices. Ou seja, mas está complicado, tá? Vamos imaginar que a gente tem um gráfico onde os vértices do gráfico são cidades e as arestas são caminhos por onde essa cidade passa. O que acontece? Você imagina que existe, sei lá, sou um engenheiro Sérgio e me vem uma proposta de Sérgio, você tem que ligar cidades, onde essas cidades têm vários caminhos, mas eu quero ligar essas cidades com estradas que me gerem o menor caminho entre elas, logicamente. Aí o que é que eu preciso, o que é que me vem à cabeça, né? Não, me vem à cabeça que eu preciso colocar isso em um grafo. E aí foi mais ou menos o que eu tentei esboçar aqui nesse grafo. O que acontece? Vamos imaginar que esse grafo, os vértices desse grafo, A, B, C, D, E, F, G, são cidades, tá? E os caminhos da cidade são as arestas. O que acontece? Eu preciso ligar, como me foi pedido, eu preciso ligar essas cidades por estradas. Porém, por um caminho mais curto possível, né? De forma geral, o que o algoritmo de Prim faz? Ele vai dizer, eu vou te dar, tá, o menor caminho entre as cidades. O que acontece? O menor caminho de A para B qual é? Ah, mas só existe um, então é um, lógico, beleza. Mas eu poderia ter outro caminho de A para B, tá? Sei lá, eu poderia ter um caminho de A para B dessa forma, onde o caminho, sei lá, que poderia ser distância 13, tanto faz, tá? Isso depende muito do grafo. E existem dois caminhos para B agora, um de E para B e um de A para B. Qual o meu menor caminho? Ah, não, beleza. O meu menor caminho agora é A para B, que o custo é 1, o meu peso é 1, né? Enfim, nesse grafo aqui dá pra gente ver literalmente um probleminha aqui de, vamos supor, estradas entre as cidades C e D, E e D e A e D. Qual seria o menor caminho dessas três? Obviamente que o menor caminho eu teria, que seria de A para D, né? Até porque de C para D eu teria um peso 5, de E para D eu teria um peso também 5, porém de A para D eu teria um peso 3. Logo, minha árvore geradora ficaria exatamente assim, tá? O menor caminho que liga todas as cidades é exatamente esse caminho. Bom, em relação ao código propriamente dito, o que a gente pode dizer? Não, o grafo ele sempre vai me gerar ele sempre vai me gerar o menor caminho entre os vértices. Como é que é a entrada de dados desse código? Como é que é a entrada de dados? É um grafo, mas como funciona? Lista de adjacência, tá? O que acontece? De antemão eu tinha dado esse exemplo, tá? Esse exemplo é um grafo que não foi desenhado aqui, tá? Um grafo aleatório que eu peguei de outro exemplo e ele me gera o caminho mínimo. Mas esse grafo vai ficar muito grande, né? Beleza. Vamos partir para outro exemplo aqui bem rapidinho. Eu tenho outro exemplo, que seria esse exemplo aqui. Esse exemplo foi dado na sala de aula, tá? Na última aula do professor. Exemplo para criação. O que acontece com esse grafo? Esse grafo vai ser gerado no algoritmo
E ele tem que me retornar o menor caminho. Ele tem que me retornar o menor caminho. Qual seria o meu menor caminho, né? Aqui eu implemento o grafo. Lembrando que, como são as instruções para implementar esse grafo? O vértice, tá? O vértice, supostamente o vértice origem, tá? O vértice destino e o peso. Exemplo. O vértice 0, tá? Inicialmente tá eu tenho o vértice 0, que ele se liga ao vértice 2 com o peso 2. Vamos ver se isso aqui é verdade ou eu estou mentindo. O vértice 0, tá? Se liga ao vértice 2 com peso 2. O vértice 0 se liga ao vértice 3 com peso 10. O vértice 0 se liga ao vértice 4 com peso 6. O vértice 0 se liga ao vértice 4 com peso 6. O vértice 0 se liga ao vértice 1 com peso 5. Então, resumindo isso, eu tenho vértice que se liga a vértice e peso, em relação a peso, tá? Bom, nesse caso aqui, só em resumo, em resposta bem rápida, tá? Não queria alongar muito o meu vídeo, né? Só pra gente, de forma geral, a minha árvore geradora de menor caminho, ela ficaria assim, tá? Se você perceber, partindo do 0, o meu menor caminho ao 1, tá? É vindo do 2, né? Até porque distância 2 mais distância 3 é menor que distância 5. Na realidade não é menor, né? É igual. Só que nesse caso aqui foi escolhido o 2 porque eu já passarei por duas cidades. Por dois vértices no caso, né? Qual o menor caminho do 0 ao 3? Tá. Eu poderia passar do 0 ao 3 direto, né? 0, o meu peso 10, o meu vértice 3. Porém, eu teria do 0 ao 3 diretamente por aqui, eu teria um peso 10. Passando do 0 para o 2, do 2 para o 3, eu tenho um peso 3, tá? E passando do vértice 0 ao vértice 4, se eu for passar numa estrada, digamos assim, diretamente, eu teria peso 6. Passando do vértice 0 ao vértice 2 para o vértice 4, eu teria um peso 3. Então, logicamente, esse supostamente seria, esse com certeza seria, a minha árvore de menor caminho. O meu código de print, tá? Eu tentei resumir ele. A princípio eu estava tentando resumir ele em uma única classe, né? Mas aí eu resolvi dividir um pouco as classes em modelos, tá? Que representam arestas, árvores, vértices e o grafo propriamente dito. Bom, pergunta principal, a pergunta mais básica. Qual é a minha entrada do código? Minha entrada do código é uma lista de adjacência, tá? Ele representa uma biblioteca de entrada de dados. A minha entrada de dados é uma lista de adjacência, tá? Só mostrando a lista de adjacências aqui, vindo diretamente para o grafo que a gente tinha visto aqui, tá? Agora há pouco, o gráfico que foi passado na aula passada, esse gráfico. Só executando aqui, só por via de dúvidas, vamos executar esse grafo e ele teria que me retornar esse grafo como resultado, essa árvore como resultado, tá? Bom, como é que ele me retornou aqui essa árvore? Vamos ver se é a mesma coisa, né? Eu tenho 2 que se liga ao 4. Eu tenho 2 que se liga ao 1. Eu tenho 2 que se liga ao 0. E eu tenho 2 que se liga ao 3. Exatamente a árvore que a gente estava pensando, né? Bom, voltando aqui, tá? Na minha execução, ele diz literalmente, tá? Outra saída de dados dele, ele fala literalmente como posso dizer, qual é
ele me retorna outra lista, tá? Dizendo qual é o grafo, né? Qual é a árvore que gerou isso, tá? Bom, não quero prolongar muito aqui. Não quero prolongar muito sobre o algoritmo, sobre o código propriamente dito, tá? Na parte do literalmente código de prim, tá? A minha classe principal, tá? Foi executada com o main, tá? Onde ele encadeia as chamadas, tá? Encadeia o meu main, ele chama, ele cria um novo objeto prim, ele executa esse objeto e pede o resultado. Na minha execução, ele verifica se minha aresta é nula. Caso não seja nula, ele pede a seleção de uma nova aresta. Na minha seleção de aresta, caso a aresta seja selecionada, ele pede para buscar o menor custo, né? O caminho do menor custo. Nesse caminho de menor custo, ele trata esse caminho, tá? E dentro ele seleciona esse caminho. Em resumo, eu tenho a entrada do meu código, é uma lista de adjacência. A minha saída também é uma lista de adjacências, porém ela não é retornada como um bloco de notas, ela é retornada em console, tá? Queria falar um pouco também, bem rápido, sobre a biblioteca que me gera esse grafo, tá? Tive um pouco de dificuldade para a seleção da biblioteca para gerar esse código. Essas dependências que geraram esse código realmente foi pesquisado. A internet realmente hoje em dia ajuda muito a fazer esse tipo de pesquisa, né? O próprio código de prim, fazendo o código, as dependências, eu tive também um pouco de uma pesquisa bem ampla sobre o assunto para me levar a esse código. Bom, queria também pedir desculpas ao professor Robson Lins por não ter literalmente colocado o código como dependência do próprio GEF, como foi pedido em sala de aula, tá? Realmente para mim foi um pouco complicado, realmente eu não tive tempo hábil para conseguir fazer isso tudo, não consegui conciliar toda essa situação, mas é isso. Não quero alongar muito esse vídeo, né? Esse vídeo literalmente é só fazendo uma demonstração do que é o código, do que é o algoritmo de prim, o que é que o código faz literalmente. Agradeço ao professor, tá? Peço um pouco de compreensão sobre o assunto e desde já fico grato. Bom, boa noite, até a próxima.